Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estou muito feliz por esta rica oportunidade em que o Senhor me deu de estar aqui nesta noite com os irmãos, para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor, e também para estar transmitindo a palavra de Deus. Desde já convido os irmãos que abram as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao 14. E você que me acompanha em sua casa, abra sua Bíblia também, para que possa estar acompanhando a palavra de Deus, para que você esteja ciente daquilo que vai ser lido e que vai ser explanado nesta noite. O apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade e o amor e a perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Mas os homens perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, sabendo de quem aprendeste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, quero falar para os irmãos que para seguir a Cristo, para viver uma vida piedosa, para viver uma vida de comunhão com o Senhor, digo, sofreremos perseguições e aflições. Por isso digo para os irmãos que até hoje o corpo de Cristo sofre. Até hoje o corpo de Cristo ainda sofre. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, o seu sofrimento começou logo no seu nascimento. Ele nasceu em uma família pobre. Jesus Cristo, o Filho do Criador dos céus e a terra, quando ele veio para andar entre os homens, mostrando a glória do Pai, ele nasceu
em uma família pobre. E também nasceu em uma região que também o povo tinha desprezo. Ele nasceu em uma família pobre e em uma cidade ou um bairro que era desprezado pela maioria. Jesus Cristo, ele não nasceu em uma área nobre, na riqueza. Ele não nasceu. O lugar em que Jesus nasceu era uma região desprezível. As pessoas tinham preconceito. Quem morava aonde Jesus nasceu. E ele nasceu aonde? Na cidade de Nazaré. Quando Felipe encontra-se com Natanael e diz assim: olha, nós encontramos, isso está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 45 e 46. Olha o que diz: Felipe, quando encontrou Natanael, disse-lhe: Felipe, Natanael, nós encontramos aquele quem escreveu Moisés na lei, a respeito também que escreveram os profetas. E Natanael estava assim: nossa, foi mesmo, sim. Quem é ele? Felipe, por não ter experiência, ele diz: Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46. Natanael disse-lhe: pode vir alguma coisa boa desta região? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, o lugar em que Jesus nasceu, a região, o povo tinha um preconceito. Olha onde Jesus nasceu: num lar pobre, numa cidade desprezível, uma cidade em que as pessoas tinham preconceito. Mas Felipe respondeu-lhe dizendo: então vem e vê. Vem e vê. Então, meus amados irmãos, quando nasceu, não foi colocado em um berço de ouro, foi colocado em uma manjedoura. O Filho de Deus Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo veio a este mundo só sofrer. E por nós, isso, meus amados irmãos, está em Lucas capítulo 1, verso 26. E Lucas capítulo 2, verso 7. E quando era recém-nascido, tentaram tirar a sua vida. Quando os reis magos vieram e viram Jesus, e Herodes disse assim: olha, depois vocês vêm aqui, porque eu também quero ir adorar o novo rei de Israel. Mas a intenção de Herodes era matar o Filho de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, que o anjo do Senhor fala a José que ele vá para o Egito. E nós sabemos a história. Quando Herodes soube que tinha sido enganado pelos magos, pelos 3 reis magos, ele mandou matar as crianças de 1 ano para baixo. E houve grande planto, as mães chorando pela perca dos seus filhos. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo veio em uma família pobre, numa cidade que o povo tinha preconceito, foi colocado em uma manjedoura, e quando criança já tentaram tirar a sua vida.
Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, no verso 13. Mesmo ele, Jesus, não querendo a glória deste mundo, mesmo ele rejeitando tudo deste mundo, mas mesmo assim, as pessoas tinham ódio dele. Isso nós vemos em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. O inimigo mostrou para Jesus, o diabo disse assim: olha, eu te dou tudo isso, todos os reinos, todas as glórias, se tu me adorar. Mateus capítulo 4, verso 8. Tornou o diabo, levou-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. Verso 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Jesus, não querendo nada deste mundo, ele mesmo disse para Herodes, quando Herodes disse assim: você é o rei dos judeus, ele disse assim: não, se eu fosse rei deles, se o meu reino fosse daqui, os meus servos não deixariam que os hebreus me matassem, mas o meu reino não é daqui e nem daqui eu sou. Então, meus amados irmãos, Jesus ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18: se o mundo vos odeia, sabei antes de vós que odiou a mim primeiro. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo ele veio a este mundo para se cumprir as profecias do profeta Isaías. Ele bem sabe que o reino dele não é daqui. Ele deixou bem claro. Isso está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 1. Olha o que diz: para se cumprir as escrituras, a profecia, ele foi morto. Olha o que diz: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu de diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados, mas pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém o seu semelhante esconde o rosto. Ele foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa a importância alguma. No entanto, as suas dores, o sofrimento dele, eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava sobre si, sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, foi ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que era para nós, ele proporcionou a paz, caindo todos sobre ele. Mediante as suas feridas, nós fomos sarados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, mesmo depois que Jesus Cristo
dizendo: não querendo nada deste mundo, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, o próprio Deus encarnado no meio do homem. Mas mesmo assim, depois desse acontecimento, o diabo, o inimigo, ele começa a perseguir. Quando Jesus Cristo, ele ressuscita ao terceiro dia, ele fica com os apóstolos, com a igreja. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 9 ao verso 11. Quando ele sobe aos céus, e 2 varões, 2 anjos com ele, e disseram: varões galileus, porque vocês olhais para cima? Esse mesmo homem, o Jesus Cristo que subiu, ele voltará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o ódio tomou conta das pessoas. O inimigo, por não ficar satisfeito em tirar a própria vida de Jesus Cristo, ele ressuscitou, subiu, voltou para o Pai. Aí o inimigo, ele começa uma perseguição contra o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, porque nós seguimos a Cristo. Nós não somos deste mundo, por isso que o mundo nos odeia, por isso que a igreja é perseguida. E até hoje, meus amados irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, é perseguida. Mesmo a igreja não querendo nada deste mundo, mesmo nós dizendo, falando: olha, este mundo não nos pertence, o nosso rei vai voltar para nos buscar, para que possamos reinar com ele. Mas o homem, o mundo, o inimigo, fica irado contra a igreja. E, meus amados irmãos, por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo, ele dizendo: olha, nos últimos tempos, verso 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, pois os homens serão avarentos, pois os homens serão jactanciosos, quer dizer, arrogante, prepotente. Os homens são blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato e irreversível, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, são homens cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, são mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Verso 5: e tendo forma de piedosos. Meus amados irmãos, como nos nossos dias, no nosso tempo, como cresceu o número de igrejas, denominações. Os homens estão pregando a Cristo de qualquer jeito. São pessoas que se diz piedosos, mas são lobos devoradores, lobos que estão querendo devorar as ovelhas do Senhor, querendo devorar o corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo já estava dizendo, avisando para Timóteo: filho, tenha cuidado com estas coisas. Eles têm forma de piedoso, negando-lhe entretanto o poder, e ele diz: foge deles, tenha cuidado. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, diante dessa situação, ele chama a Timóteo e diz no verso 10: mas filho, não tenha medo destas coisas, porque se nós, o corpo de Cristo, está neste momento sendo perseguido, quantos irmãos nossos neste momento
Estão sendo mortos por só dizer que Cristo salva, só por dizer que Cristo veio a este mundo, o próprio Deus em carne morreu pelos nossos pecados. O crime deles é porque eles estão falando do amor de Deus, do amor de Cristo. São estas mesmas pessoas que condenaram a Jesus Cristo, porque Jesus não aceitou a glória deste mundo, como nós também não aceitamos a glória deste mundo. O corpo de Cristo ainda hoje é perseguido. Então, meus amados irmãos, esta palavra, ela é para nós, que nós devemos ter cuidado, que nós não devemos se acovardar, que nós não devemos baixar a guarda. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como é que nós devemos resistir o diabo? Com a palavra de Deus, com oração, com intimidade com Deus. Olha o que ele diz para Timóteo, verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo. Ele diz: filho, tu aprendeste comigo. Olha, filho, que eu estou passando também, por amor a Cristo. E aonde é que o apóstolo Paulo está quando escreve esta carta, essa epístola, esta carta pastoral? Ele está preso, esperando a qualquer momento ser executado, só por dizer que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo deu a sua vida por todo mundo. Meus amados irmãos, mas como o diabo ele se fica irado contra a igreja, contra a noiva, contra o corpo de Cristo, e ele diz: tu vê o meu procedimento, qual o propósito de tudo isso? Filho, qual o propósito? O propósito é mostrar para o mundo, mostrar a luz, porque o mundo vive em trevas. O propósito deste sofrimento é trazer de novo ao homem para Deus, porque lá no jardim do Éden, com o pecado de Adão, o homem se afastou de Deus, e Cristo veio para unir novamente o Deus ao homem. Por isso que o véu do templo se rasgou, mas até hoje o homem endurece o seu coração. E tu vê a fé, continua firme na fé, na longanimidade, no amor e na perseverança. Meus amados irmãos, é na perseverança. Devemos manter a nossa posição de igreja, de servo de Jesus Cristo, para que possamos resistir às afrontas do diabo, do nosso inimigo. E o que ele diz mais? E nós vemos, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 5. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, cada membro está ligado a todos, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 4, olha o que diz a palavra de Deus: há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que há esperança, para a qual foste chamado em um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus amados irmãos, nós somos o corpo ligado, entrelaçado, porque a cabeça está no trono de sua glória, e ele vê o que a igreja está passando, um momento de provação, e cada dia mais, irmãos, se aproxima a volta do Senhor. Por isso que o inimigo está irado, por isso que o inimigo tem perseguido a igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é o que ele diz mais: nós estamos vivendo os últimos dias, e o apóstolo Paulo orienta Timóteo, que não tenha medo, fique firme. 2, ele lembra: eu também sofri e ainda sofro. Olha o que ele diz no verso 11: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram lá em Antioquia, quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus. Isso, meus amados irmãos, está em Atos capítulo 13, verso 44 e 46. Atos capítulo 14, verso 1 também fala. O apóstolo Paulo ali estava pregando a palavra de Deus. As pessoas estavam ouvindo, se alegrando, mas os judeus, por inveja, começaram a persuadir a multidão, para que a multidão não acreditasse nas palavras do apóstolo Paulo. E ele diz: filho, lembra do meu sofrimento, da perseguição que eu sofri em Antioquia, que eu sofri também em Icônio, e também eu sofri também em Listra. Que variedade de perseguições tenho suportado. Ele diz assim: eu tenho suportado todas estes sofrimentos, estas perseguições. Mas ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mas neste momento ele está preso por causa da palavra de Deus, porque ele amava e ama a Cristo, e ele não voltou atrás. O apóstolo Paulo já estava vivendo os seus últimos dias, ele estava encerrando a carreira, e estava orientando a Timóteo, dizendo: Timóteo, agora é contigo, continua a pregar a palavra de Deus. Eu sei que você também vai sofrer perseguições, mas se fizeram com o nosso Senhor, que é o cabeça, que é o dono da igreja, por que é que não farão conosco, que nós somos apenas servos? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, já velho, encerrando a sua carreira, ele ia ser executado, mas ele está ali trazendo uma palavra de conforto para o seu filho na fé, dizendo: filho, Timóteo, agora é contigo, continua como um bom soldado de Jesus Cristo, não retrocede, não baixa a guarda, não importa o que venha a acontecer, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. E ele diz mais: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, ele diz: quem quer seguir a Cristo sofrerão perseguições. Meus amados irmãos, eu vejo muitas igrejas, denominações, que estão pregando não este evangelho, que não estão pregando a palavra de Deus pura e santa. Tem denominações por aí que se diz que segue a Cristo, mas eles estão distorcendo a palavra. Eles estão dizendo assim: olha, se você entregar a tua vida a Jesus, acabou o sofrimento. No momento em que você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter só sucesso. A tua vida, no momento em que você entregar a sua vida a Jesus, você acabou o sofrimento. Meus amados irmãos, e tem muitas pessoas sendo enganadas.
Tem muitas pessoas sendo enganadas com esse tipo de palavra. São pastores que não são pastores, são lobos, e ensinando as ovelhinhas a viverem uma vida desordenada. E essas pessoas que estão ensinando assim, dizendo que quando você entrega a sua vida a Cristo, é só maravilha. Quando vem a perseguição, quando vem a adversidade, a dificuldade, essas pessoas pulam fora. E essas pessoas não voltam mais para a igreja, não vão seguir mais a Cristo, porque eles ficam decepcionados. No lugar de ficar decepcionado com quem fez a profecia e falou, eles ficam decepcionados com Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo diz no verso 12? Ora, todos quantos querem viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, se eu disser para o irmão, e que no momento em que você entregar a tua vida a Cristo, que a tua vida vai ser só mar de rosa, eu estou mentindo. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que o caminho é estreito, a porta é apertada. Então você tire as suas conclusões. A porta apertada e o caminho também. Aqueles que entregam sua vida a Cristo sofrerão sim perseguições. Neste momento agora, quantos irmãos nossos em Cristo estão sendo ameaçados, ou quem sabe mesmo neste momento sendo executados, porque o Talibã ali ele está tomando, já tomou aquele país ali, Afeganistão, e ali provavelmente tem 1% de crente, de cristão, e esses irmãos estão sendo perseguidos, porque eles querem viver uma vida piedosa em Cristo. Então, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. É por isso, meus amados, que muitas pessoas não querem seguir a Cristo, querem salvação, querem as bênçãos, mas não querem cruz. O próprio Jesus diz assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Digo para os irmãos, esta palavra é uma palavra boa que traz ânimo? Não. É uma palavra que traz alerta, porque os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, eles não vão negar a Cristo por nada, porque eles sabem de uma coisa: a única coisa que o homem pode fazer conosco, a única coisa que a morte pode fazer conosco, é tirar essa vida e devolver a alma a Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se a morte tem poder para matar este corpo, agora o corpo físico, o espírito vai para onde? A alma vai para onde? Vai para Jesus. Então nós não devemos temer a perseguição, não devemos temer o que o homem poderá fazer conosco, porque temos uma coroa da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Diz para os irmãos que Jesus disse que o reino dele não é daqui, o reino dele é lá. Então, se nós sofremos com ele, também reinaremos com ele. É Jesus Cristo que fala, é Jesus Cristo que faz essas promessas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta eu enfeitar a palavra de Deus, ela tem que ser pregada do jeito que está. Eu não posso enfeitar. Eu só estou trazendo para os irmãos um alerta, para que nós devemos ficar na posição, nós devemos ficar firmes na presença do Senhor. Foi assim no passado, perseguiram Jesus, Jesus foi morto, depois os apóstolos, depois os primeiros evangelistas ali da igreja primitiva, e hoje chegou até nós nos nossos dias.
Então, meus amados irmãos, mas digo para os irmãos, vale a pena. E o que ele diz? Aleluia. Os homens irão de mal a pior. Qual os homens? Os homens maus. Aqueles que perseguiram a Cristo, aquele que perseguiu os apóstolos, aquele que perseguiu a igreja primitiva, e são esses mesmo que hoje continua a perseguir o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha o que diz no verso 13: mas os homens perversos, os impostores, irão de mal a pior. Eles estão enganando e sendo enganados. Quem são eles? Os religiosos, que não seguem a Cristo. Eles estão enganando e enganando a muitos. E eles têm forma, têm aparência de piedosos. É o apóstolo Paulo que diz: não sou eu. Eles têm forma, aparência. Nossa, se a pessoa, será que essa pessoa é uma pessoa de Deus? Quantos escândalos têm surgido aí, irmãos? Pessoas que se diz servem de Deus, enganando as ovelhas, dando um alimento para as ovelhas que não é o alimento de Cristo. E estas pessoas estão enganando, e eles enganando a si mesmos, porque ninguém pode enganar a Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos, irmãos, permanecer firme. Em quinto lugar, olha o que ele diz no verso 14, o apóstolo Paulo: nós, porém, permanecemos naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinado, sabendo de quem aprendeste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você aprendeu com quem a palavra? Você tem aprendido a palavra? Você tem se dedicado à palavra? Então, se você tem aprendido a palavra do Senhor com o professor, o mestre dos mestres, então você é um servo fiel. Você não aprendeu com o homem. O homem não tem nada para nos ensinar, mas é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos revela a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este mesmo Espírito estava em Paulo, esse mesmo Espírito estava em Pedro, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, estava nos apóstolos, estava em Felipe. É o mesmo Espírito que está conosco hoje, que Jesus que disse: quando eu vou para o Pai, não deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Cristo, o corpo de Cristo não está só. O Espírito Santo está com a igreja, mas um dia será tomada, arrebatada, para estar na presença de Deus, para reinar com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, uma coisa é certa, aleluia, mas uma coisa é certa: se sofremos por Ele, reinaremos com Ele no seu reino de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, meus amados irmãos, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 5, oh glória! Mas uma coisa é certa: se sofremos por Ele, reinaremos com Ele no seu reino de glória. Apocalipse 22, 5. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre. Reinarão para sempre. Esses que perseguem a igreja, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, eles vão ser lançados no lago de fogo. E lá a Bíblia diz
haverá choro e ranger de dente. Não que isso seja da vontade de Jesus. Ele veio buscar e salvar, mas eles rejeitam a Cristo, perseguem a Cristo e perseguem o seu corpo, a sua noiva, que é a igreja. Para encerrar, 2 Timóteo, no capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo fala, 6 e 8. Quanto a mim, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. Aleluia! O momento da minha partida se aproxima. Combati um bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Aleluia! E depois de tudo isso, igreja, este homem servo de Deus, ele não baixou a guarda, mesmo preso, ele estava escrevendo para Timóteo e escrevendo para as igrejas, dizendo: olha, igreja, permaneça firme, porque os últimos dias se aproximam, o inimigo irá perseguir a igreja, mas não se preocupe com este leve sofrimento, porque nós vamos herdar a vida eterna e vamos reinar com Cristo para sempre. Olha o que ele diz no verso 8, depois de tudo isso, olha a recompensa. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, o justo juiz, me concederá naquele grande dia. Aleluia! E não somente a ele, mas a todos, certamente, todos aqueles que amam a sua vinda. Então, se eu e você esperamos e amamos a sua vinda, também vamos receber esta coroa, este prêmio que foi prometido não só para o apóstolo Paulo, nem só para os apóstolos, mas para todos aqueles que amam e vivem uma vida piedosa, rejeitando o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, e vivendo uma vida tão somente para agradar a Deus. Então, quando eu e você estamos agradando a Deus, estamos desagradando ao mundo. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas é só de passagem. E em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E assim, como esta palavra falou ao meu coração, eu creio também que falou ao coração dos irmãos. E você que me assiste na sua casa, eu creio que o Espírito Santo de Deus, neste momento, está falando ao teu coração. Então não temas, continua firme na presença do Senhor, porque nós temos promessas de Deus. Amém? Vamos orar, encerrando o culto desta noite em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, por tu, Senhor, me revelar a tua santa palavra. Explanei nesta noite para a tua igreja. E neste momento, Pai bendito, abençoa o teu povo. Visita neste momento, Senhor, os teus filhos, Senhor, que estão passando perseguições, Pai querido, uns perdendo a sua própria vida, mas eles estão firmes, assim como o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu estou de partida, mas eu sei que o meu justo juiz, o meu Salvador e Senhor Jesus Cristo já tem preparado uma coroa de glória para me entregar, porque eu sofri e sofro pela sua causa. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e que nós possamos, Senhor, estar firme diante de tua santa presença, e não importa as circunstâncias, aquilo, Senhor, que venha sobre nossas vidas, mas que nós devemos estar firme na presença de Deus, pois nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.